Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro aberta a 39ª sessão ordinária e solicito o segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalberto Maia, presente. Alaur Duarte. Presente. Alceu Gilmar Moretti. Presente. Andressa Jennifer Fischer Schmidt. Presente. Inês Luiza Tamanini Hu. Presente. Laito Artman Miller. Presente. Moacir Lipinski. Wilson Jean Gessner. Presente. Sidney Morris Schwetner. Presente. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até na próxima sessão. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura dos projetos de lei do Executivo Municipal e das indicações. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício 457, endereçado ao presidente da Casa. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os senhores vereadores, cumpro o grato dever em trazer a apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei ordinária número 35, que dispõe sobre o transporte de botijões de gás em motocicletas no município de Corupá e da outras providências, considerando o que segue. Considerando que a importância dos transportadores e distribuidores de gás de cozinha P13 junto aos municípios, aos consumidores no município de Corupá, considerando também que os botijões podem ser entregues em residências e condomínios por meio de transporte em motocicleta, desde que o veículo habilitado exiba o nome e telefone do distribuidor, revendedor e do transportador. Considerando que a comercialização e entrega de gás de cozinha P13 por meio de motocicleta requerem normas específicas previstas na legislação de trânsito e para garantir a segurança. É o que se apresenta este projeto de lei e, certo de contarmos com o necessário apoio a esta propositura, reitero a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares, protestos de elevado apreço e distinta consideração. Assinado pelo Prefeito Municipal, João Carlos Gotardo. Projeto de lei. O prefeito do município de Corupá, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente lei. Artigo 1º. O transporte de botijões de gás tipo P13 em motocicletas para entrega em domicílio fica sujeito às prescrições desta lei no município de Corupá. Artigo 2º. As motocicletas classificadas como veículo de carga utilizada para o transporte de botijões tipo P13 deverão apresentar inscrição de tara, lotação, peso bruto total e capacidade de tração, conforme regulamentação estabelecida pela Resolução 290 de 2008 do CONTRAN. Parágrafo único. No caso de serem utilizados semi-reboques tracionados para o transporte de carga, estes deverão ser especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelos órgãos competentes, de acordo com o artigo 244, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 3º. As motocicletas de transporte de passageiros que venham a sofrer alterações em suas características para o transporte de botijões de gás ou outras cargas, sujeitos à Resolução 609 de 2016 do CONTRAN, devendo portar o certificado de segurança veicular após a autorização do DETRAN e inspeção das alterações por organismos credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualificação, o INMetro, obedecendo às seguintes condições sem prejuízo de outras determinadas pelas autoridades de trânsito. Inciso 1. A soma de pesos do bagageiro e da carga não pode ultrapassar os 70 quilos, limitada o suporte para 2 botijões cheios. Inciso 2. O bagageiro devidamente pintado, construído de material resistente e adequado à carga transportada, deve estar rigidamente fixado ao quadro da motocicleta através de parafusos e porcas autofrenantes. Inciso 3. Não pode haver arestas cortantes ou partes salientes que exponham o motociclista ou os pedestres. Inciso 4. O bagageiro vazio ou carregado não pode ultrapassar a largura do guidão ou dos retrovisores. Inciso 5. É vedada a utilização de tiras de borracha ou elásticas para a fixação dos botijões, devendo ser utilizada fixação metálica ou por cinta de nylon com catraca, passando por cima da carga. Inciso 6. O bagageiro não deve interferir com as características da sinalização traseira.
Inciso 7. O bagageiro e a carga não devem interferir com a posição do motociclista. Inciso 8. A carga deve ser simétrica em relação ao eixo da moto e não deve provocar um deslocamento significativo do seu centro de gravidade em relação à altura. Inciso 9. Deve haver apoio inferior com guia e proteção na lateral para evitar que, na queda, o botijão raspe na pista. Artigo 4º. O prestador de serviço de gás doméstico que vier infringir as disposições desta lei se sujeita às penalidades previstas no Código Tributário Municipal, Lei Complementar 10 de 2009. Artigo 5º. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria de Administração e Fazenda. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício 459, endereçado ao presidente da Casa. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os senhores vereadores, cumpro o grato dever em trazer à apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei ordinária número 36, que altera a Lei 2001, de 30 de novembro de 2010, que autoriza o ingresso do município de Corupá no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a ARES, e da outras providências. Projeto de lei. O prefeito do município de Corupá, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente lei. Artigo 1º. A emenda da Lei 2001, de 30 de novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Corupá no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento e da outras providências. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei 2001 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o ingresso do município de Corupá no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, nos termos do protocolo de intenções em anexo. Artigo 3º. O artigo 2º da Lei 2001 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica ratificado na íntegra o protocolo de intenções do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento em anexo, fazendo parte da presente lei nos termos da Lei Federal 11.107 de 2005. Artigo 4º. Fica acrescido o artigo 3º na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 3º. Pelo exercício do poder de regulação e fiscalização, ficam instituídas as taxas abaixo indicadas, cuja base de cálculo, alíquotas e demais disposições estão previstas no protocolo de intenções em anexo. Inciso 1. Taxa de regulação de abastecimento de água. Inciso 2. Taxa de regulação de esgotamento sanitário. Inciso 3, taxa de regulação de varrição e limpeza. Inciso 4, taxa de regulação de coleta de lixo. Inciso 5, taxa de regulação de transbordo e transporte de lixo. Inciso 6, taxa de regulação de tratamento e destinação final de lixo. Inciso 7, taxa de regulação de drenagem pluvial urbana. Artigo 5º. Fica acrescido o artigo 4º na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 4º. A taxa de regulação de abastecimento de água é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água, caracterizado como aquele serviço desde a captação da água até sua destinação final ao cidadão. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de abastecimento de água. Parágrafo 2º. A taxa paga mensalmente pelo prestador de serviço de abastecimento de água será apurada pela multiplicação do número de habitantes no município, consoante a última estimada do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pelo valor de 12 centavos. Artigo 6º. Fica acrescido o artigo 5º na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 5º. A taxa de regulação de esgotamento sanitário é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de esgotamento sanitário compreendido como aquele serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequado do esgoto sanitário, desde as ligações prediais até seu lançamento final no meio ambiente. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa publicada ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de esgotamento sanitário. Parágrafo 2º. A taxa paga mensalmente pelo prestador de serviço de esgotamento sanitário será apurada pela multiplicação do número de habitantes no município, consoante a última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo valor de 6 centavos, representada pela seguinte fórmula.
taxa de regulação de esgotamento sanitário igual o número de habitantes no município vezes 6 centavos. Artigo 7. Fica acrescido o artigo 6º na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 6º. A taxa de regulação de varrição e limpeza das vias públicas é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de varrição e limpeza de vias públicas, caracterizado como aquele serviço de varrição, poda, capina e limpeza dos logradouros e vias públicas. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de varrição e limpeza de vias públicas. Parágrafo 2º. A taxa paga mensalmente pelo prestador de serviço de varrição e limpeza de vias públicas será apurada pela multiplicação do número de habitantes no município, consoante última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo valor de 2 centavos. Artigo 8º. Fica acrescido o artigo 7º na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 7º. A taxa de regulação de coleta de resíduos sólidos é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos, compreendido como aquele serviço de captação e recolhimento do resíduo sólido doméstico até a fase anterior a seu transbordo. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de coleta de resíduo sólido. Parágrafo 2º. A taxa paga mensalmente pelo prestador de serviço de coleta de resíduos sólidos será apurada pela multiplicação do número de habitantes no município, consoante a última estimativa do IBGE, pelo valor de 3 centavos. Artigo 9º. Fica acrescido o artigo 8º na Lei 2001. Artigo 8º. A taxa de regulação de transbordo e transporte de resíduos sólidos é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de transbordo e transporte dos resíduos sólidos, caracterizada como aquele serviço que começa com o transbordo até o transporte final ao aterro ou outro meio de tratamento de resíduo sólido. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de transbordo e transporte de resíduo sólido. Parágrafo 2º. A taxa paga mensalmente pelo prestador de serviço de transbordo e transporte de resíduos sólidos será apurada pela multiplicação do número de habitantes no município, consoante a última estimativa do IBGE, pelo valor de 1 centavo. Artigo 10. Fica acrescido o artigo 9º na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 9º. A taxa de regulação de tratamento e destinação final de resíduos sólidos é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de tratamento e destinação final de resíduos sólidos, caracterizado como aquele serviço de tratamento e a destinação final do resíduo sólido, incluindo as atividades de reciclagem de material. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica prestadora dos serviços de tratamento e destinação final de resíduo sólido. Parágrafo 2º. A taxa paga mensalmente pelo prestador de serviço será, consoante a última estimativa do IBGE, pelo valor de 3 centavos. Artigo 11. Fica acrescido o artigo 10 na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 10. A taxa de regulação de drenagem pluvial urbana é devida pelo exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços públicos de drenagem pluvial urbana, caracterizada como aquele serviço de captação, transporte, detenção, retenção, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas das áreas urbanas. Parágrafo 1º. A taxa é devida pela autarquia, empresa pública ou privada, sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica prestadora dos serviços de drenagem pluvial urbana. Parágrafo 2º. A taxa paga mensalmente pelo prestador de serviço de drenagem pluvial urbana será apurada pela multiplicação do número de habitantes no município, consoante a última estimativa do IBGE, pelo valor de 2 centavos. Artigo 12. Fica acrescido o artigo 11 na Lei 2001 com a seguinte redação.
Artigo 11. Para fins de cálculo das taxas previstas no protocolo de intenções, o número de habitantes em cada município será atualizado automaticamente conforme apurações e estimativas oficiais realizadas periodicamente pelo IBGE. Artigo 13. Fica acrescido o artigo 12 na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 12. Não serão devidas as taxas de regulação e fiscalização previstas no protocolo de intenções nas atividades de limpeza urbana e coleta seletiva de resíduos sólidos, quando esta for desenvolvida por associação, cooperativa ou entidades afins sem fins lucrativos. Artigo 14. Fica acrescido o artigo 13 na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 13. As taxas pagas mensalmente serão devidas pelos prestadores de serviços de saneamento básico, devendo ser recolhidas diretamente à Ares, mediante o pagamento de documento de cobrança, até o 10º dia seguinte ao mês de competência da regulação e fiscalização dos serviços. Artigo 15. Fica acrescido o artigo 14 na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 14. No caso da prestadora de serviços executar 2 ou mais atividades objeto das taxas de regulação e fiscalização, serão devidas as respectivas taxas cumulativamente, conforme cada atividade desempenhada pela prestadora de serviços regulada pela Ares. Artigo 16. Fica acrescido o artigo 15 na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 15. No caso do prestador de serviços de qualquer atividade de saneamento básico atuar em mais de um município consorciado, será devida uma taxa para cada município consorciado onde há a referida prestação de serviços. Artigo 17. Fica acrescido o artigo 16 na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 16. Poderá a Ares, em comum acordo com a prestadora dos serviços de saneamento básico, mediante celebração de contrato, estabelecer outras formas de remuneração pelo exercício da regulação e fiscalização dos serviços públicos objeto do protocolo de intenções. Artigo 18. Fica acrescido o artigo 17 na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 17. Nos casos em que o município preste diretamente quaisquer dos serviços públicos de saneamento básico, poderá o mesmo repassar recursos mediante contrato de programa e de rateio para o custeio das ações de regulação e fiscalização daqueles serviços. Artigo 19. Fica acrescido o artigo 18 na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 18. O valor em moeda nacional constante nos artigos 78, parágrafo 2º, artigo 79, parágrafo 2º, 80, parágrafo 2º, 81, parágrafo 2º, 82, parágrafo 2º, 83, parágrafo 2º e 84, parágrafo 2º do Protocolo de Intenções, que faz parte da presente lei, será atualizado automaticamente no primeiro dia do ano subsequente ao início da cobrança, conforme variação dos últimos 12 meses do INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou, na sua ausência, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas. Parágrafo 1º. A primeira atualização de valores dar-se-á em 1º de janeiro de 2011, referente ao período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2010, nos termos do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Para fins de aplicação deste artigo, considerar-se-á como valor monetário atualizado o resultado obtido pela multiplicação entre o montante previsto no protocolo de intenções e o índice monetário do período de 12 meses, conforme o parágrafo 1º deste artigo, considerando-se como válido o valor numérico até a 4ª casa decimal após a vírgula. Artigo 20. Fica acrescido o artigo 19 na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 19. As receitas próprias auferidas pela Ares mediante a cobrança de taxas de fiscalização ou outras receitas e estas equivalentes somente poderão ser utilizadas para financiar as despesas relacionadas com o exercício das atividades que lhes são conferidas e estabelecida no protocolo de intenções. Artigo 21. Fica acrescido o artigo 20 na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 20. A Ares aplicará e respeitará a legislação tributária de cada ente consorciado nos limites territoriais dos mesmos. Parágrafo único. Em casos de questionamento administrativo ou judicial das taxas e preços públicos previstas no protocolo de intenções, aplicar-se-á a respectiva legislação tributária do município consorciado, onde são prestados os serviços públicos objeto da incidência da taxa de regulação e fiscalização.
Artigo 22. Fica acrescido o artigo 21 na Lei 2001 com a seguinte redação. Artigo 21. A taxa não recolhida nos prazos fixados será cobrada com os acréscimos de juros e demais encargos previstos na legislação aplicável de cada ente consorciado conforme o local do fato gerador do tributo. Parágrafo 1º. Os valores cuja cobrança seja atribuída por lei à Ares e apurados administrativamente e não recolhidos no prazo estipulado serão inscritos em dívida ativa do próprio consórcio público e servirão de título executivo para cobrança judicial na forma da lei. Parágrafo 2º. A execução fiscal da dívida ativa será promovida pelos procuradores da Ares. Artigo 23. O artigo 3º do Protocolo de Intenções, integrante da Lei 2001, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A Ares tem sua sede na Rua General Liberato Bittencourt, 1885, no centro de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Artigo 24. O parágrafo único do artigo 32 do Protocolo de Intenções, integrante da Lei 2001, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo no Conselho de Regulação qualquer pessoa que exerça, mesmo que temporariamente e sem remuneração, cargo, emprego ou função pública em qualquer órgão do Poder Público Municipal, Estadual ou Federal, exceto professor. Artigo 25. O parágrafo 1º do artigo 39 do anexo 1 do Protocolo de Intenções, integrante da Lei 2001, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo de 1/3 de diária quando o deslocamento não exigir pernoite, fora da sede ou da unidade regional, ou quando o consórcio público custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Artigo 26, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Da Câmara de Vereadores de Corupá, indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 150, endereçada a presidente da Casa, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, proceda ao serviço de alargamento da estrada Águas Mornas, trecho que compreende a Igreja São Judas até a divisa com o vizinho município de Jaraguá do Sul. Indicação subscrita pelos vereadores Alaor Duarte, Alceu Gilmar Moretti, Moacir Lipinski, Inês Luiza Tamanini Rou, Laírton Artman Miller e Wilson Jean Gessner. Indicação número 151, endereçado ao presidente da Casa, para que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a viabilidade e a disponibilidade de ceder as instalações da Escola Desativada Pedra de Amolar Baixo para uso da comunidade. Assinado pelos vereadores Alaor Duarte, Alceu Gilmar Moretti, Moacir Lipinski, Inês Luiza Tamanini Rou, Laírton Artman Miller e Wilson Jean Gessner. Indicação número 152, subscrita por todos os senhores vereadores, endereçado ao presidente, para que o Executivo Municipal intermedie junto ao órgão responsável o serviço de asfaltamento nos acostamentos da rodovia BR-280, trechos que possuem abrigos de passageiros em nosso município. Justificativa. Os passageiros que necessitam do transporte coletivo nesses locais, além da falta de segurança, correm o risco de levar banhos de lama em dias de chuva devido aos buracos existentes nos acostamentos que margeiam a rodovia. Assinado pelos vereadores Adalberto Maia, Alaor Duarte, Alceu Gilmar Moretti, Andressa Jennifer Fisch-Schmidt, Moacir Lipinski, Inês Luiza Tamanini Rou, Laírton Artman Miller, Sidney Moritz Schwerten e Wilson Jean Gessner. São essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço, assessora, pelas leituras. Encaminho os projetos às devidas comissões para análise e pareceres e as indicações à ordem do dia. Questiona a assessora se há vereador inscrito no pequeno expediente. Não existindo, passamos ao grande expediente, mediante sorteio. Vereador Moacir Lipinski. Senhor presidente, demais vereadores, boa noite a todos, público em geral. Eu vim falar um pouco da minha indicação aí que a gente fez, a questão do alargamento da rua ali do Pé de Amolar, que começa da igreja São Judas até a divisa de Jaraguá do Sul. É um lugar que está muito estreito, não tem mais como... É que hoje os caminhões estão cada vez maior, que recolhem a banana, no caso, é caminhão baú e caretas, e o pessoal está tendo que baldear a maior parte da banana até aqui embaixo no galpão do Elcio aí, que está bem complicado. E não é difícil de fazer, porque não é pedreira, não precisa dinamitar. Não. Acho que todos aqui conhecem lá o problema. Então agora a gente entrou com a indicação aí, espera que seja feito. E a questão da escola também.
que já faz tempo que está rolando, lá hoje mexeu, até o Adalberto nós comentamos disso também, e para isso, de repente, se der certo, para a gente poder fazer uma associação de moradores ali. É um desejo da comunidade lá. Então, seria isso aí, por hoje. A questão do alargamento lá, não deu tempo ainda essa semana, mas eu ainda vou trazer uns vídeos lá, para todo mundo poder ver o que é o mais importante lá, que tem aquele o Marcos Benanti, ele veio lá de Araçatuba, São Paulo, comprou a propriedade que era do seu Floriano Kietkowski, e eles mexem muito com banana lá, então eles têm que carregar em caretas. Hoje eles estão baldeando toda a banana até aqui embaixo. Isso gera custo e tudo, então acho que não seria difícil para ver isso aí, para isso acontecer, né? Então, seria isso, obrigado. Vereador Sidney Schwertner. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, eu cumprimento os demais vereadores, em especial ao público presente. Primeiramente, aqui eu quero parabenizar a Sociedade 15 de Novembro pelo evento feito na última sexta-feira ali, né? Estava muito bom, né? Acho que teve várias pessoas que estiveram lá, acho que da casa também teve muita gente que estava lá. Eu quero também parabenizar a Moacir pela sua indicação ali daquele alargamento. Eu até também já fui, né, ano passado, quando estive visitando a comunidade lá, o pessoal também me cobraram, os filhos do Elcio Kietkowski, até que mora um pouquinho antes ali, né? Ele já chegou a cair caminhão ali em esgoto e já é um problema, sim, já é um problema antigo que vem acontecendo ali. Eu acho que isso tem que ser dado uma olhada com carinho e, na medida possível, se poder fazer aquilo ali. E também da escolinha ali do Pé da Molar, né? Também já é uma reivindicação antiga, até a polícia uma vez já queria também fazer uma sede, né? Mas acho que é mais interessante para deixar para a comunidade mesmo da local poder usufruir daquele bem ali, né? E até para cuidar, né? Para ficar embelezado. A gente vê, tem o exemplo ali da escolinha Franz Dorn, estava desativada, né? Fizeram a creche, foi feita a creche, hoje está, né, atendendo a comunidade e está lá, está sendo bem utilizada. Temos outras, né, entidades também, que na escolinha do Bompoli também, que o Banana Lama tem ali, né? Estão usufruindo, estão mantendo aquele patrimônio do nosso município e não deixando em descaso, né, para até virar em ruínas, né? A gente tem muitos exemplos de outros municípios, até Curupá também, acho que, né, aquilo ali é um exemplo. Se for deixado daquele jeito como está, vai virar ruína. E também quero aqui parabenizar em especial o secretário, que agora está em pouco tempo, de infraestrutura, o Ediberto, né? A gente pode ver na entrada do município ali, né, em pouco tempo que ele está na pasta, ele está mostrando o empenho, a vontade de trabalhar, muitas ações, macadamizações que foram feitas no nosso interior, né, o trevo ali da 280, né, ele está dando um embelezamento, nos jardins, ele fez uma campanha com o pessoal aí para arrumar mudas e plantas e coisa, arregaçou a manga e está indo para a rua, está se destacando, sem menosprezar outras secretarias, mas ele, pelo tempo que ele está na pasta ali, eu acho que ele está surpreendendo até nós, né, vereadores aí, pelo seu empenho e a vontade de fazer as coisas, né? Ele está se dedicando, tem suas limitações, mas eu acho que está conseguindo fazer um bom trabalho. Quero, né, novamente parabenizá-lo, né? Acho que quando a pessoa se empenha, faz acontecer, merece ser reverenciado e parabenizado. Obrigado pela parte. Vereador Alaor. Cumprimento o presidente Alceu, os nobres vereadores, pastor Geraldo, representando aqui os pastores e os demais presentes, o meu boa noite. Quero, nesse momento, agradecer primeiramente a Deus, né, por Ele ter dado saúde e capacidade da gente, nesse final de semana, fazer um evento tão lindo aqui na Praça Municipal de Corupá. Um evento que abrilhantou, apesar da chuva ter pegado-nos de surpresa, né? Não estávamos contando com esse transtorno, mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. A chuva começou ali entre 3h, mas coube a Deus que na hora do evento, pelo menos amenizou, e as pessoas tiveram ali o seu lugar embaixo das barraquinhas, onde ficaram bem acobertados.
agradecer a todos os membros de todas as igrejas evangélicas, luteranas, nossos irmãos católicos, enfim, todos compartilharam do mesmo momento. Estava ali o Beto Maia, estava ali o Alceu, o Jonei, enfim, a Inês, várias pessoas aqui da casa que abrilhantaram ali esse momento. Foi um momento onde nós podemos participar ali, uma boa música, uma palavra, a qual o pastor trouxe ali uma palavra, né, Beto, de reflexão. A gente ouviu uma palavra profunda, onde a gente pôde ir para casa meditando naquelas palavras maravilhosas. E o que nós estávamos ali, o nosso intuito principal, levar a palavra de Deus aos corações sedentos, aos corações carentes da nossa cidade. Foi um evento que contou assim com o apoio da membresia de todas as igrejas. Nós fizemos uma pesquisa ali e, graças a Deus, teve de várias igrejas ali compartilhando a mesma fé, o mesmo amor e o mesmo objetivo, que é levar a palavra de Deus sem interesse de religião, sem interesse de um querer ser melhor do que o outro, porque a salvação ela não constitui em uma placa de religião. A salvação constitui em nós aceitar a Cristo como um Salvador para aquele que crê, né, no Evangelho. É isso aí, levar a semente, a boa semente aos corações. Então, eu quero agradecer também ali o DJ que prontamente ali topou o desafio, o André, que juntamente ali com o DJ passou praticamente o dia todo ali fazendo ali os preparos, e parabenizar que foi um trabalho muito bom. Enfim, se eu for aqui citar nome, talvez a gente esquece, né? Ainda mais eu não sou muito bem para guardar nome, mas eu quero agradecer de todo o coração a todos que abraçaram essa causa. Por ser o primeiro encontro, eu fiquei satisfeito com toda a chuva que deu, com todos os transtornos que deu. Passaram ali pelo evento, que deixaram ali o seu bilhetinho para concorrer aos 14 prêmios que nós sorteamos ali para as pessoas, né? O Beto viu ali. Foi 570 pessoas. Apesar da chuva, apesar do transtorno, eu fico muito grato às pessoas que atenderam esse chamado, né? Eles não olharam a sua religião, não olharam a sua placa, mas abraçaram. E esse evento é o primeiro de muitos eventos que nós vamos fazer aqui na cidade. Nós vamos levar a palavra de Deus. Sabemos que estamos passando por momentos, o Brasil passa por momentos turbulentos, onde a família está perdendo o seu foco, onde as pessoas estão desacreditadas, muitas das vezes até na própria igreja, em pastor, em político. Mas eu sempre digo, como existe o político ruim, existe o político bom. Como existe o pastor mercenário, existe aquele pastor que leva a palavra de Deus com o intuito de fazer as coisas melhorar, de ter uma sociedade melhor. E eu sempre falo, a base de uma sociedade começa da família e Deus. Uma família que tem uma estrutura, ela sempre vai ter Deus como com o seu objetivo. E se a gente conseguir fortalecer as nossas famílias com a palavra de Deus, eu tenho certeza que Corupá vai ser melhor, o Brasil vai ser melhor e tudo vai se caminhar para o bem. Então, meu muito obrigado a todos e, mais uma vez, agradeço de coração. Eu só queria agora mudar um pouco de assunto. Eu gostaria de ver aqui com o Cid, o nosso líder do governo. Não é sendo chato, Cid, mas é aquilo que eu digo. Contra fato não há argumento. E quando a gente questiona ou questionamos aqui, é porque tem algumas coisas que nós temos que colocar os pingos nos i. E às vezes as pessoas vieram aqui até na casa aquele dia, prontamente falaram que tinha toda a documentação, como vocês viram aqui, o pessoal da Defesa Civil, enfim. A gente pediu a documentação e veio a documentação pela metade, entende? Faltando muitas e muitas informações. E uma das informações que naquele dia eu perguntei aqui para o nosso, que está aqui na frente da Defesa Civil, o Cláudio, eu perguntei quem que era o responsável ali pela ponte, né? Aí ele não soube explicar, que está certo, quando a pessoa não sabe, é melhor a gente procurar isso para ser a fundo, né? Mas anteriormente estava o Silvio, que é que cuida aqui da administração, né? Então a gente perguntou para ele e ele falou na época que era o Peter, né? Beleza. Aí agora vem aqui ele respondeu, né? O Cláudio respondeu para mim o ofício que eu pedi para ele.
ele colocou aqui que o responsável da ponte é o senhor Emerson Siqueira, engenheiro civil. Só que esse aqui, ele é o dono da Fator 13. Entende? Isso aqui eu não sei, eu acho que isso aqui não, presidente, isso está correto isso? Eu acho assim, ó, fizeram as alterações, enfim, e agora aqui cabe aqui para nós o próprio dono da obra que fez a ponte ali, né? Ele foi o responsável de fazer, assinar e tudo. E onde é que está aqui o Peter, que é o nosso engenheiro da prefeitura, entende? Então, eu não sei, o da Defesa Civil diz que é o Emerson Siqueira, né? O secretário ali diz que é o Peter. Eu acho que o mais certo aqui, entre o secretário e o Cláudio, existe o prefeito, né? O prefeito está no meio. Eu acho que o mais correto, eu não sei se você concorda comigo, de repente até uma conversa pessoal com o João, para ver quem é dos dois o responsável e o porquê que os documentos estão vindo pela metade para essa casa, Beto. Entende? Está vindo pela metade, e eles foram tão categóricos aquele dia, não sei se tu concorda comigo, praticamente assim, desafrontaram nós, né? Estufaram o peito, não, isso aqui está tudo certo, isso aqui pode ficar tranquilo, a ponte, né, tá correta e tal. Só que se está correto, tipo assim, eu só pergunto o porquê. Por exemplo, se eu tenho toda a documentação em dia, né, se eu fiz o negócio tudo certinho, por que então não pegar e não mandar para casa todos os documentos corretos, Beto? Aconteceu isso. Entende? Não é que nós queremos ser chato, é que eu fui questionado, entende? Eu estou falando isso porque, como vereador, eu fui questionado. Muitas pessoas feito a cabeça por pessoas maldosas, achando que eu quero que a ponte seja destruída, que a ponte seja, enfim, que não conclua, não. Ao contrário, eu quero que essa ponte, Beto, seja concluída o mais rápido possível, eu quero que seja feito, só que nós, como vereador, nós temos o direito, Beto, né, de ver o que está certo e o que está errado, porque senão daqui a amanhã qualquer obra que vai ser feita aí, faz a Miguelão, daí vem hoje o engenheiro é um, amanhã é outro, aí vai chegar numa hora que nós vamos acreditar em quem? Entende? Então, é importante, nobres vereadores, público que presente, é importante dizer que o responsável pela execução da obra, é o Emerson da Fator 3, da execução. Da alteração do projeto não pode ser o Emerson, porque ele é o engenheiro que ganhou a licitação e que fez a obra que foi licitada por ele, mas a alteração, pelo que como é que é o Siqueira aí, o Cláudio disse que ele é responsável pela execução da obra. Então eu acho que há um equívoco aí que tem que se esclarecer, porque quem executa, ele é responsável pela obra, né? Mas pelo projeto, pela alteração do projeto, não pode ser ele, até porque ele não tem vínculo com a prefeitura. Então, tipo assim, eu só gostaria, tipo assim, que a nossa casa, Cid, ali do governo, uma pessoa que tu sabe que tem uma estima muito grande por você, além de tudo, nós somos amigos pessoais. Eu só gostaria, assim, que a casa nossa aqui fosse tratada com mais respeito, entende? Se não tem documentação, fala, nós não temos a documentação, tem algum equívoco. Agora, o que eu acho assim que é desgastoso é mandar sempre pela metade, Beto, entende? Porque, tipo assim, no fim, a gente faz um papel praticamente, a gente fica entre a cruz e a espada. Eu acho que isso aí, nós temos coisas muito mais interessantes para discutir e para que não venha as pessoas pensar, não, mas eles estão indo lá, usando a tribuna, só para querer ferrar um ou outro. Não, nós não queremos ferrar ninguém, mas aquilo que eu digo assim, o que é correto nós temos que fazer, entende? Porque daqui a amanhã dá um problema nessa ponte, aí sabe o que vai acontecer, os nobres vereadores? Aí a sociedade vai cobrar dos vereadores, e o que vocês estavam fazendo lá? Vocês não fiscalizaram? Não, mas isso passou pela casa. Então, eu acho assim, nós fazendo o nosso papel correto de fiscalizador, o executivo fazendo o papel dele certinho da execução, as coisas vão caminhar junto e lá na frente todos nós vamos ganhar. Agora, se de uma forma nós aqui
travar, a sociedade vai ver se nós estamos travando, ou se nós fizermos alguma coisa errada, a sociedade vai nos cobrar. Então, eu peço encarecidamente ao líder do governo, né, que de repente vê ali o porquê que não está chegando essa informação correta aqui. Outra coisa também que eu quero, depois eu tenho certeza que vai ser explanado, o PPA, LDO e a LOA está com uma diferença de 8 milhões, não bate, as coisas não estão batendo, entende? Então, 8 milhões de reais é uma diferença muito grande, nós não podemos ser incoerentes de deixar as coisas passar em branco. Eu sou o presidente ali da comissão, eu jamais vou poder deixar passar isso em branco. É uma diferença de 8 milhões de reais, nós não estamos falando de 800 reais, nós estamos falando de 8 milhões de reais, isso é uma diferença muito grande. Entende? Então, eu gostaria de pedir aqui ao nobre presidente, eu vou sugerir, não sei se os nobres vereadores vão concordar comigo, durante essa semana, vamos tirar um dia, entendeu? Para nós sentar, os nobres vereadores, independente de partido, sentarmos, conversarmos, vermos a fundo, devolver, né, isso aí para que seja reavaliado, para que venha para essa casa com mais coerência, entendeu? Para que quando nós aprovarmos alguma coisa, nós sejamos sensatos de fazer a coisa certa. Porque, de repente, aqui, já pensou se nós não tivéssemos essa posição, Sidney, e assinasse tudo o que viesse, lá na frente nós ia praticamente trabalhar contra o patrimônio do nosso município. E eu não quero isso aí, entende? O que eu quero é ajudar, Beto, eu quero ajudar. Então, eu sugiro, não sei se os nobres vereadores vão concordar comigo, mas eu, como presidente da comissão, né, de finanças, eu sugiro que a gente possa, juntamente com os nobres vereadores, estudar, ver certinho e devolver para que eles mandem para nós o mais fechado possível, porque é impossível, a diferença é muito alta. Seria hoje as minhas considerações, não sei se o Beto quer comentar alguma coisa? Assim, fazendo esse papel, talvez eu seja um pouco chato, talvez eu seja um pouco, né, as pessoas vão achar, mas não, eu não estou fazendo isso aqui para me aparecer, não preciso disso. Tudo que eu estou fazendo é porque o meu papel é um papel de fiscalizador e jamais eu vou fazer algo que lá na frente os meus nobres vereadores, eu como presidente da comissão, possa pagar uma coisa que a gente deixou passar em branco. Meu muito obrigado. Passo a presidência ao vereador Wilson. Peço a palavra. Assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador Alceu. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui já mencionado, só pegando um gancho aí, né, já no que o Alaor comentou sobre a LDO, o PPA e a LOA, né, há uma diferença. A LDO e o PPA está em 61 milhões e a LOA em 53, então há uma diferença de 8 milhões e 100. Eu acho que é importante nós nos reunirmos na quinta-feira, pode ser, né, 9h30 da manhã, para que nós possamos devolver a LOA ao executivo e que ele faça as correções, porque nós temos que fazer uma audiência pública para depois votarmos e temos que votar esse ano. Então há uma inconsistência, ela não pode ser nem pequena nem grande, ela tem que empatar, né? Então há uma inconsistência que tem que ser corrigida. Então eu acho que nós temos que nos reunir na quinta-feira, se todos estão de acordo, quinta-feira às 9h30 pode ser, aí para que nós possamos devolver, sinalizarmos essa inconsistência e aí devolvermos isso ao executivo. O executivo fará as correções para que nós possamos fazer a nossa audiência pública, apresentando o que vai ser a previsão do que vai ser arrecadado e como vai ser gasto no ano de 2018. Então, acho que é importante essa avaliação que foi feita, foi bom que foi feito previamente, para que nós não possamos aí depois aprovar algo que está, pela primeira vez que acontece isso, acho, enquanto eu sou vereador, essa inconsistência é bastante considerável. Dizer também que na quarta-feira, juntamente com o Beto e a vereadora Andressa, nós estivemos em Schroeder,
juntamente com os vereadores que compõem a Anvale, tratando do assunto, onde foi feito um estudo em todas as secretarias de educação nos municípios que compõem a Anvale, programas que são feitos em relação à reciclagem do lixo. Nós tivemos em Timbó também esses dias atrás, e buscando, porque nós temos que buscar uma solução, e eu costumo dizer, Luiz, a coisa mais fácil é botar sacola do lixo na frente de casa, mas nós temos que buscar uma solução, nós temos que diminuir o lixo que vai para os aterros, futuramente uma usina de reciclagem, para que esse lixo se transforme em energia, mas nós temos que diminuir, nós temos que efetivamente ter um programa permanente, um programa que vai ser onde todos os municípios da Anvale vão caminhar juntos, nas associações e principalmente nas secretarias de educação, buscando esse programa, e tenho certeza que se nós fizermos isso permanentemente, nós vamos ter uma diminuição muito grande de lixo que vai para os aterros, e teremos, por consequência, recursos. Esse lixo que hoje é lixo e que não é lixo, ele vai acabar gerando recursos para todos os nossos municípios, e com certeza estaremos fazendo algo positivo para o meio ambiente. Tivemos também, que é importante salientar, tivemos aqui na semana passada alunos da Escola São José e da Escola Luísio Carvalho de Oliveira, onde eles até fizeram algumas simulações, até o vereador Alaor no momento estava aí também, de como, o que é a Câmara de Vereadores, simularam aqui, votaram, enfim, e a gente fizemos alguns questionamentos, e o lixo, interessante, que a Andressa foi na quinta-feira, fizemos alguns questionamentos, e há uma preocupação com os alunos em relação ao lixo, em relação à água, em relação à Mata Atlântica. Então, diversos alunos em turmas diferentes falam em Mata Atlântica. Eu acho que tinha sido o tema das aulas, ou da aula no dia seguinte, mas enfim, é um tema que está muito, muito próximo das nossas crianças. Então é importante nós buscarmos isso com bastante afinco, intensificarmos isso, e eu não tenho dúvidas que vamos aumentar muito a nossa coleta e, por consequência, diminuir os nossos aterros. Dizer também das indicações, vereador Moacir, da sua área, mas que foi aprovado por todos os vereadores, o alargamento da Águas Mornas ali, partindo da igreja São Judas Tadeu até na divisa com Jaraguá do Sul. Aí tem lugares bastante difíceis, começando principalmente para aquele morro ali, já o início ali, onde tem muita dificuldade. A escola também, muitas escolas aí que estão desativadas e que são importantes dar destino, porque elas acabam virando em nada. Então a gente vê a Chave 13, Guapecas do Asfalto, Banana Lama, lá associado do Itapocu, enfim, diversas escolas já estão sendo ocupadas, e é importante que são patrimônios que não têm que ser deixados serem abandonados. Foram escolas onde muitos nossos tios, pais, enfim, estudaram e hoje estão lá enfeiando até o nosso município. Finalizo também parabenizando a Sociedade 15 de Novembro, porque foi um dos festivais mais organizados, mais bonitos que aquela sociedade já fez, uma das sociedades mais antigas do município de Corupá, e que levava sorte em tudo, na organização, no tempo, que deu um sol, que não tinha lama. Geralmente festival dá um lamaçal lá que é complicado, mas então parabéns à sociedade, e oxalá que outras sociedades também façam eventos dessa natureza. Agora temos lá como é que é o Xoxo 10, Xoxo 10 também está lá, com certeza vai incrementar, vai intensificar ainda mais aquela sociedade. Também falar da semana da celebração cristã que aconteceu na praça, em seu nome é Alaor, pastor Geraldo, parabenizar a todos
que trabalharam, quase praticamente 600 pessoas, né, que estiveram aí. Eu acho que foi um evento muito importante, como o Alaor mesmo frisou, nesse momento onde as pessoas precisam começando pela tolerância, né? Eu acho que foi um momento de muita paz, de muita fé aí. Eu acho que foi muito importante, as músicas bem cantadas. Aí o André mostrou o seu talento, né? Ele, na verdade, ele está aqui como assessor político, mas o verdadeiro talento do André é cantar. O André canta muito bem. Então, parabéns a todos, Alaor, em nome da Câmara de Vereadores, em nome, se me permito, em nome até da Igreja Católica. Então, que tinha membros, como você disse, de todas as igrejas. Eu acho que foi um evento de muita importância para o município de Corupá. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Alceu. Assumo a presidência. E passo a palavra do Vilso. Meu cordial boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as vereadoras e a todo o público aqui já mencionado. Quero aproveitar, como já estão fazendo os agradecimentos, né, para não se tornar tão cansativo, mas o CUT aí como presidente da Sociedade 15 de Novembro, Dr. Herman também, que faz parte da diretoria, então leve os cumprimentos a todos os demais integrantes da Sociedade 15 de Novembro pelo belo trabalho apresentado e pelas benfeitorias que estão sendo feitas naquela sociedade. Quem usufrui disso aí vai ser a comunidade. Então, podem ter certeza que a comunidade acaba abraçando e ajudando, se envolvendo cada vez mais quando vem o resultado acontecer. Também parabenizar você, Alaor, pela iniciativa da Semana Cristã ali, pelo evento maravilhoso, que também oportunizou, apesar do tempo não ter colaborado tanto, mas as pessoas que vieram prestigiar, e mesmo assim em grande número, com certeza ficaram satisfeitas. E as pessoas cada vez mais estão precisando dessa aproximação, principalmente com a palavra de Deus, que isso sempre é importante. O pastor está aí, então parabéns pela iniciativa também. Ainda só falando sobre a Sociedade 15 de Novembro, quando eu sou secretário de esportes, CUT e o Felipe trouxeram juntamente o Xoxo aí, parceiro aí que deu muito certo no ginásio de esporte da escolinha Xoxo 10, onde várias crianças puderam utilizar e estão utilizando hoje ainda, e não tenho dúvida de que na Sociedade 15 de Novembro fará um magnífico trabalho também. Tenho a certeza das crianças aí que têm potencial, com certeza ele não mede esforço para estar encaminhando. Quem sabe amanhã depois estaremos assistindo aí no Campeonato Brasileiro aí um atleta corupaense. Tomara que seja no Mengão, né? Se for bom. Quanto ao projeto de lei lido anteriormente pela assessora Kida, que os valores da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, qual faço parte da comissão, já quero até dar uma opinião aí, até conversei com a Kida já, isso já há tempo, tem muitas pessoas que não consomem os 10 metros cúbicos de água. Então hoje no município de Jaraguá do Sul, o SAMAI já tem decifrado, então já quando a gente for analisar esse projeto, para que a gente possa inserir, sugerindo essa ideia para Águas de Corupá aí, para que faça então a cobrança decifrada também nos valores dessas pessoas que não utilizam os 10 metros cúbicos. Sobre o plano plurianual, eu como relator da comissão, então hoje analisando, né, esses valores aí, conforme o presidente já fez a convocação para todos os senhores vereadores para a próxima quinta. Então, às 9h30 é de suma importância, né, para que estejamos todos cientes da situação onde existe uma defasagem grande ali, né? Então, de R$ 61.994.287,84
na lei LDO e PPA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, e aonde a LOA, que precisa normalmente, pelo menos, estar próximo desse valor aí, o Sandro entende bastante disso aí, já trabalhava, né, na Secretaria de Administração e Fazenda, aonde existe o valor de R$ 53.894.287, os centavos e os 287,84 estão certos, estão iguais. A única coisa são 8 milhões e 100 de diferença. Então é uma diferença bastante significativa, né? E vocês sabem que antes do recesso parlamentar precisa ser votado o plano plurianual, tem que ser feita uma audiência pública. Então é de suma importância para que possamos resolver na próxima quinta-feira, né? Então por hoje seria isso aí, meu muito obrigado. Vereador Adalberto Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, já mencionado, boa noite. Quero fazer umas colocações. No dia 8 de novembro, como o presidente já falou, ao seu Andressa e eu participamos da Assembleia Geral Ordinária da VEV, um diagnóstico realizado pela Escola do Legislativo sobre a determinação dos resíduos sólidos, lixo doméstico e urbano. Isso foi feito um levantamento em todas as secretarias, como já colocou ao seu, dos municípios que abrange a VEV. Então vai ser feito vai ter um apoio através da VEV. E nessa assembleia a entidade ofereceu também uma palestra, o tema: o legislador municipal, teoria e prática do vereador, com Luiz Fernando Pires Machado, professor pós-graduado do Instituto do Legislativo Brasileiro, Senado Federal. Também é autor do livro que trata do tema. Quero aqui nesse momento parabenizar ao vereador Alaor e sua equipe pelo belíssimo evento na sexta-feira, dia 10, o encerramento da semana de celebração cristã aí na praça. Agradecer a presença de todos que tiveram prestigiando, também das pessoas que apoiaram, e dizer assim, ó, Alaor, e a todos nós, Deus é um só. Parabenizar a administração municipal e a Secretaria de Infraestrutura e Obras pelas melhorias que vem fazendo nas estradas do interior, com o trabalho de macadamização, alargamento, e também com a melhoria do trevo de acesso da Rua Roberto Zaido, o ajardinamento que está acontecendo. Dizer que o mutirão Veja Mais Corupá continua até amanhã. Semana que vem vamos trazer um informativo, né, Andressa? Teremos um informativo de quantas pessoas foram atendidas, qual foi o procedimento. Então estaremos divulgando aqui. E também parabenizar a Águas de Corupá, que começou a fazer os melhoramentos das calçadas, ruas, e também limpeza e pintura. E não podia deixar de falar sobre o 15 de novembro, que fui atleta por vários anos, também fiz parte daquela diretoria, só que quero pedir à diretoria atual desculpa por eu não estar presente nesse dia, por motivo de força maior. Era isso. Beto, já que você falou das melhorias, eu agradeço aqui publicamente o Edberto, que estava ali, o espelho da água ali estava feio ali, né? Aí eu conversei com ele, falei, eu chamei ele, passou por ali, falei, ó, vai ter um evento aqui na praça e tal. E o Jurandir trabalhou praticamente, né, incansável ali para que pudesse arrumar aquela bomba e foram colocar água. Eu só sei que era no finalzinho, quase no finalzinho da tarde da sexta-feira,
eles conseguiram recuperar. Só, tipo assim, eu gostaria que isso deixasse com frequência, né? Que é bonito aquilo ali, né? Sim, sim. Então, tipo assim, eu estava parado, estava ali meio, não sei o rolo que tinha ali, energia, não sei o que era tudo ali, mas assim, ó, que nem já foi falado, a competência do Edilberto está me surpreendendo. É uma pessoa que corre atrás, né? E eu admiro nele assim, ó, se dá de fazer, ele fala que dá e vai e faz, se não dá, ele é bem positivo. Então, eu acho que a pessoa no poder público, ele tem que ter esse caráter, essa atenção que ele tem. Então, eu quero mais uma vez aqui parabenizar ele e parabenizar o Jurandir, que não mediu esforço. Só para ter uma ideia, ele saiu lá debaixo daquelas máquinas ali, era 9 e pouco da noite. Ele assistiu ali o evento, praticamente consertando o cano e apertando o negócio ali. Então, eu parabenizo pessoalmente e agradeço por ele ter atendido essa reivindicação, e assim que as coisas acontecem. Então, só para deixar aqui, né, o meu agradecimento publicamente. Obrigado, então, Alaor. Em nome do Edilberto, em nome do Jurandir, que são funcionários da nossa prefeitura, e sempre colocar que cargo de confiança, tá aí, ó, é um que vai, por enquanto está dando certo. Tomara que ele continue sempre alerta, atento e fazendo o que a comunidade precisa, não olhando ao lado político nenhum. Que continue trabalhando dessa maneira. E ao Jurandir, não tenho nem palavras para o Jurandir, né? Que é um menino aí que não mede esforços. Obrigado pelas palavras, Alaor. Sem mais inscritos, passamos ao ordem do dia. Indicação número 150 de 2017 para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, proceda ao serviço de alargamento da estrada Águas Mornas, trecho que compreende a Igreja São Judas Tadeu até a divisa com o município vizinho de Jaraguá do Sul. Submeto a discussão. Presidente, eu quero me manifestar, o meu voto vai ser sim, né? E acho muito importante, devido àquela localidade ali, também a gente ter um cuidado para investir até no passeio turístico rural, né? Eu me lembro que desde pequeno fiz algumas idas até lá no outro lado, lá de bicicleta, quando menino, né? E muitas vezes até de carro, só que hoje, ultimamente, até a gente evita porque está um transtorno muito grande ali, aquele trecho. Mas eu acho assim, se o poder público investir naquela via ali, ó, podemos até explorar o turismo naquela região, até de subida e descida naquela área ali, uma área muito bonita. O meu voto vai ser sim, com certeza Corupá só tem a ganhar. Continua em discussão. Quero parabenizar o Moacir aí pela indicação, viu, Moacir? Porque já várias vezes também fiz esse trajeto e sei da necessidade do alargamento e da benfeitoria que tem que ser feita naquele local lá. Sei que eu também estive por diversas vezes na casa da dona Ana e do seu Floriano, e em campanhas, e fora de campanha, e ele sempre é uma das reivindicações da dona Ana, sempre o alargamento, né? Ela sempre pedia que o acesso fosse facilitado naquela comunidade, e acreditamos que agora isso vai acontecer. Permanece em discussão. Ninguém querendo discutir, submeta a votação eletrônica. Vereador Adalberto, vereador Alaor, vereadora Andressa, vereadora Inês, vereador Laírton, vereador Moacir, vereador Wilson e vereador Sidney. Aprovado por unanimidade. Indicação número 151 de 2017, para que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a viabilidade e a disponibilidade de ceder as instalações da Escola Desativada Pedra Molar Baixo para uso da comunidade. Submeto a discussão. Mais uma vez, Moacir, parabenizar por essa indicação, já que convidei você e mais o Alaor para fazer parte, que nós estamos encabeçando lá uma associação de bairros, né? Queria que vocês viessem junto comigo para que a gente possa fazer. E sim, a ideia já seria de solicitar à administração o uso daquela escola, né? Que, claro, alguém tem que zelar por ela. Então, eu acho que essa associação vai cair bem para ela, para fazer o uso em horas de atividades para senhoras e senhores mesmo. Também lá no futuro talvez botar um parquinho para
para as crianças daquela comunidade ter um dia de lazer ou um domingo, né? Para ter um lazer. Parabéns mesmo. Continua em discussão? Eu voto que vai ser sim, né? Que nem o Beto já tem aqui comentado, nós fizemos ali em fevereiro uma reunião ali com o pessoal, e agora o Beto está encabeçando a outra parte ali. Eu acho interessante a gente não deixar perder esses pontos onde nós tivemos muitos tios, né, parentes nossos que estudaram ali e vem a se deteriorar. No caso, como aconteceu ali no Poço Danto, né? Então, eu aqui vou me posicionar assim, e com certeza, tendo ali um lugar onde a comunidade possa usar, vai ser bem-vindo e com certeza vai até ajudar a desenvolver ali aquela região ali, né, que é já praticamente considerado um bairro bem volumoso. Continua em discussão. Ninguém querendo discutir, submeto à votação. Vereador Adalberto, vereador Alaor, vereadora Andressa, vereadora Inês, vereador Laírton, vereador Moacir, vereador Wilson e vereador Sidney. Aprovado por unanimidade. Indicação número 152, 2017, para que o Executivo Municipal intermedie junto aos órgãos responsáveis o serviço de asfaltamento nos acostamentos da rodovia BR-380, que possuem abrigos de passageiros em nosso município. Submeto a discussão. Ô, presidente, me conceda uma parte ali. Eu acho isso de uma suma importância. Eu já presenciei pessoas ali no ponto de ônibus, esperando o ônibus esperando ali, né, o ônibus, e pessoas ter que tirar o carro no acostamento devido, né, ali o trânsito, e infelizmente passar na poça da água e a pessoa que está ali esperando ali na cobertura ser lameado tudo ali para uma poça d'água. Então, isso é um negócio de suma importância. Eu acho que nós deveríamos dar uma atenção especial para que nós pudéssemos, principalmente nessas vias ali na frente do posto, do Isaac, enfim, tem uns trechos ali que realmente faz necessário devido ao grande fluxo de pessoas no horário de pico de ônibus. A gente verifica, né, estivemos até vendo o vereador Andressa, o vereador Beto, enfim, Jaraguá do Sul já fez na parte de Jaraguá do Sul. Então, como é uma obra, é o recurso do DENIT ou da empreiteira que ganhou a licitação para conservação, enfim, manutenção desse trecho, eu acho que nada mais justo que esse serviço seja feito também no município de Grupar. Eu acho que nós temos que fazer um pedido, acredito que junto ao DENIT, Jonei me ajuda, talvez junto ao DENIT, para que possamos, que o DENIT cobre da empresa que ganhou a licitação, enfim, para fazer as melhorias, e que faça esse serviço. Temos poucos pontos de ônibus, né, não são muitos, mas com certeza vai ser de grande valia para a nossa comunidade. Continua a discussão? Também pediria que, na oportunidade, talvez a gente conseguisse instalar uma lâmpada dentro desses abrigos, né? Claro, com uma fotocélula, né? E quando clareia, desligue. Para que à noite também, porque várias vezes tem pessoas que ficam esperando o ônibus, nesses pontos de ônibus à noite, e é escuro. E uma das coisas que tem é o ponto de ônibus lá em cima, na entrada do seminário, que hoje está sendo ocupado por pessoas que dizem que não tem onde morar. E por várias vezes foi visto as pessoas dormindo nesses pontos de ônibus, né? Então botaram uma lâmpada para que inibe eles, para que não vão se deitar lá ou dormir, e tirar o espaço de quem precisa esperar o ônibus. Esse foi um assunto que já foi debatido. Eu acho que hoje, inclusive, uma senhora da Francisco Piccioni me ligou, que usa diariamente aquele ponto de ônibus, e ela disse que usava diariamente aquele ponto de ônibus, e que hoje não tem mais como ser usado devido às pessoas hoje estão dormindo, estão fazendo as suas necessidades atrás dos pontos de ônibus, então está insuportável. Eu acho que o direito é de todos, e muitos que estão aí perambulando são pessoas que têm residência, que têm os seus familiares. Então é muito importante, reitero mais uma vez, que a assistência social tome providência,
para que isso iniba isso, porque o que a gente não visualiza isso nos nossos municípios vizinhos. Eu acho que tem que ir em cima, tem que fazer com que o direito deles seja igual aos nossos e os nossos igual aos deles. Eu acho que é o direito de todos, Beto, e parabéns por ter lembrado desse item. Continua em discussão? Ninguém quer discutir, submete a votação eletrônica. Vereador Adalberto. Vereador Alaor. Vereadora Andressa, vereadora Inês, vereador Laírton, vereador Moacir, vereador Wilson e vereador Sidney. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 20 do corrente, no mesmo local e horário. Boa noite.